Salve pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Lembrando para vocês, o que o Ibra Talks tem de diferente? O Ibra Talks não é uma entrevista, o Ibra Talks é um bate-papo. Então eu faço questão de muitas vezes não saber sobre o convidado, saber só algumas coisas sobre o convidado, para fazer as perguntas que vocês fariam, porque não conhecem ele também. E quem vai estar aqui comigo hoje é o Rafael de Matos Cardoso, tudo bom? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Posso falar bom dia? Pode, sim, não tem problema. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. E quem vai me ajudar hoje é o Misael Fará, vai estar aqui no bate-papo também. Bom. E o Rafael de Matos Cardoso, ele é doutor, a gente já vai falar sobre isso. Mas antes a gente vai falar sobre os nossos patrocinadores. Primeiro a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros de ficção, livros de autoajuda, livros científicos. O livro científico do Ibra é editado pela Editora Vilese. Meus livros de ficção são editados pela Editora Vilese. E onde que a gente encontra a Editora Vilese, Misael? Nós temos 2 lugares que vocês podem achar todos os nossos acervos. Um deles é na loja do Ibra, né? www.ibravet.com.br/loja do Ibra. E também na Amazon, né? Claro. Aí vocês têm todo o acervo lá disponível para vocês poderem comprar. Inclusive na Amazon tem os e-books. Vocês conseguem comprar os e-books na Amazon também. E a gente tem o outro patrocinador. Nosso outro patrocinador é a BIOS. A BIOS tem equipamentos de fotobiomodulação. Ela tem 2 equipamentos muito importantes, que é o BIOS Therapy X e o BIOS Therapy 2. Esses equipamentos eles podem ser utilizados tanto pelos fisioterapeutas quanto pelos médicos veterinários. No meu caso, eu sou médico veterinário e eu utilizo na fisioterapia veterinária esses 2 equipamentos e são muito bons. E a gente encontra a BIOS na biosind.com.br. Agora vamos conversar com o Rafael. Né? Rafael, você é advogado, né? Sim. Sim. E qual área que você trabalha? Direito administrativo. Direito administrativo. E o direito administrativo, mas me falaram que também trabalha na parte de saúde, né? Que não é uma especialidade, né? Não tem essa especialidade, mas você trabalha bastante nessa área de saúde? Sim, no escritório, sim. Sim, é. Muitos clientes que atuam na área da saúde, profissionais médicos, empresas, clínicas médicas. Então, nós temos esse universo da saúde no escritório, bastante importante, com grandes organizações de saúde. Então, temos uma experiência bastante importante com relação à área, sim. Mas a minha atuação não se limita à área da saúde, sim. Eu vou perguntar um pouco da área da saúde, que eu tenho bastante curiosidade, depois a gente entra nas outras áreas, porque eu sou da área da saúde, né? Então, eu sou médico veterinário. E eu vejo, assim, uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, é muito processo para médicos, e o médico, inclusive, ele tem, a maior parte lá, acho que todos praticamente, eles têm um seguro por causa desses processos, né? Aqui no Brasil, não vejo isso. Será que existe aqui no Brasil o médico fazer um seguro para se ocorrer algum processo, alguma coisa? Existe seguro de responsabilidade civil, existe. Não sei dizer como que é esse produto para o médico, né? Porque, inclusive, existe para o advogado. Para o advogado também existe o seguro de responsabilidade civil, sim, porque nós respondemos, né? Perante os clientes, eventualmente, para alguma falha de serviço, por exemplo. Seria âmbito geral, assim. Um exemplo, o advogado perdeu um prazo e teve algum prejuízo naquele processo. Eu já vi isso acontecer. Existe seguro de responsabilidade civil. É claro que aí tem que olhar a cobertura, quais são os tipos de cobertura e hipóteses que o seguro oferece a cobertura, mas deve existir também para o profissional médico. E não é comum os profissionais optarem por essa solução. E aí por diversos motivos, e talvez o maior deles seja por avaliação de custo-benefício. E dentro do seu histórico de atividade também, né? Se ele olha para o histórico de atividade dele e não tem tantos episódios
de processos ou de questionamentos, então ele deve fazer essa continha na ponta do lápis, né? Porque talvez não justifique, porque não são valores muito baratos de seguro, né? Inclusive depende do volume de atividades, né? De financeiro que aquele profissional executa. Então, acho que é essa avaliação, né? Não posso dizer por cada profissional, mas a minha impressão é essa. Mas existe sim esse seguro. Mas, assim, no Brasil a gente tem um volume grande de processos que questionam a atuação médica. Tem bastante? Tem muito BO, então, acontecendo por aí, né? Inclusive, olha só, inclusive no escritório nós temos uma área dedicada para isso. Direito médico. Mas nós temos um índice de sucesso muito elevado nessas ações. Seja pela especialização dos profissionais, né, para a qualidade dos nossos profissionais, seja porque muitos dos pedidos também não têm uma sustentação. O que acontece muitas vezes? Aí é uma impressão, tá? Não estou dizendo que é isso. Então. Mas o que acontece muitas vezes é que, de repente, o paciente ele não sai, ele já está mais fragilizado e procura questionar a conduta médica porque não compreendeu muito bem como que foi a atuação, como que foi o seu tratamento ou o serviço que recebeu. Então, na maioria dos casos, é claro que os casos envolvem a maioria perícia, né? Para avaliar como que foi. Mas na maioria não há uma questão da atuação mesmo do médico ou da médica. E o que a gente vê é que o médico, o profissional de saúde, ele precisa também cuidar desse processo de atendimento para o paciente. Desde lá do começo, antes inclusive de eventual intervenção cirúrgica ou qualquer outra intervenção, é preciso ter esse cuidado de explicar, de que o paciente compreenda bem e ter algumas cautelas com relação à própria atividade, e inclusive de anotações em prontuário. Enfim, são questões bem mais específicas. Sim. E é que nós temos uma equipe lá que tem mais propriedade para falar disso. Eu não tenho, só estou dizendo a partir do que eu acompanho, né? Mas seria uma análise antecipada, assim, de caso a caso, digamos. Antes do procedimento eventualmente acontecer, o médico teria que ter, sei lá, fazer uma anamnese, né, que fala. A gente fala anamnese, mas assim, isso daí faz parte do procedimento médico, né? O que eu estou dizendo é que tem um preventivo no que se refere a tentar mitigar essas possíveis provocações depois, mais judiciais, né, de pacientes. É possível isso, de fazer uma avaliação, inclusive, de risco da própria atividade do profissional de saúde, porque depende também de qualquer área, né? Porque tem muitas áreas na saúde também. Tem. Então, depende da qualquer área de atuação, porque uma pode ter mais risco do que a outra, né? Sim. Até pelo nível de intervenção que eventualmente é necessário. Então, dá para ter esse trabalho preventivo de avaliação e tentar mitigar, né? Inclusive, pode ser o que o que o Brasil vem abordando mais recentemente, que é o compliance. O que é o compliance? Compliance é integridade, né? Ou conformidade. E ele é bastante abrangente, porque quando a gente pensa em compliance ou integridade, a gente logo já relaciona a corrupção. Mas não é só isso. O compliance ele é uma ferramenta de governança e não está voltado exclusivamente à corrupção. Aí, aliás, a corrupção não existe somente entre público e privado. Tem corrupção no privado, entre particulares. Na área da saúde, posso citar exemplos aqui. É bom a gente não citar muito exemplo. Eu conheço exemplos, eu não vou nem falar do que, mas assim, eu conheço exemplos de corrupção dentro da área da saúde, privado para privado. Sim. Exemplos grandes. Então, infelizmente, ocorre, né? Então, o primeiro ponto é desmistificar isso. E o segundo é entender que compliance ou integridade, a legislação do Brasil fala em programa de integridade. É um mecanismo de governança.
E a avaliação é um diagnóstico da própria empresa, da própria organização, das suas atividades e do que ela precisa fazer para mitigar riscos, e riscos variados. Todo tipo de risco. Esse risco, por exemplo, do processo contra o profissional de saúde é um risco. Sim. E a organização e o profissional, ele pode avaliar dentro da sua atividade qual que é o risco disso acontecer e quais medidas mitigatórias podem ser adotadas para evitar. É claro que não dá para evitar tudo. Então, é outro mito achar que é possível, a partir do compliance, evitar todo tipo de risco. Não é possível. E, aliás, também, nesse mecanismo de governança, se avalia qual risco se pretende adotar medidas para evitar. Porque também pode ter a decisão de correr o risco. Porque, de repente, como do seguro que a gente estava falando, de repente o custo para evitar o risco não compensa. E dependendo do nível, porque aí tem um escalonamento de riscos, né? E dependendo do grau do risco, também não compensa tanta energia para evitar aquele risco. E aí, assim, é claro que é uma análise bem complexa, do que a gente chama de matriz de riscos, né? De escalonar e de verificar qual que é o histórico, inclusive, qual a probabilidade de acontecer, qual que é a repercussão se acontecer. Desembolso financeiro também, né? Porque está envolvendo valores também, né? É que a gente vive no capitalismo. Pô, né? sem dúvida. O que eu vejo muito é isso na minha área, e que eu acho que daria um processo bom, não contra o profissional, contra as pessoas que estão fazendo isso. Por exemplo, uma pessoa traz um cachorro para mim, né? Eu não trabalho nessa área, depois eu falo a área que eu trabalho, mas digamos que eu tenho uma clínica, a pessoa traz o cachorro para mim. Aí eu faço um procedimento, ela acha que foi errado. Ela vai no Facebook e começa a descer a lenha em mim, E aí, na verdade, isso eu vi acontecer várias vezes, inclusive o CRM vem intervir e fazer um texto, na verdade, defendendo o veterinário. Aí dá um processo grande do veterinário contra essa pessoa, não dá? Que está fazendo isso, porque ela está, na verdade, são danos o quê? Danos morais que a gente... Sim, aí é dano à imagem. Dano à imagem, inclusive, moral. Lucro cessante entra aí? Não. É difícil, assim, porque o dano material ele tem que ser comprovado. Sim. E tem o que a gente chama de dano imaterial, que é o moral. O moral ele também tem que ser comprovado a repercussão com relação à imagem daquela conduta que causou o dano. Mas ele não precisa quantificar, assim, eu tive prejuízo de X para pedir um dano imaterial, moral. Sim. Agora o material não. Como, por exemplo, lucro cessante ou perdas e danos. Aí precisa de comprovação material. Olha, eu tive tem que demonstrar, né? Comprovar. Eu tive essa perda nesse valor, então, portanto, eu Às vou vezes até pleitear. A média que você tem naquele mês e você deixou de ter de entrada naquele mês, por exemplo. Assim, às vezes é possível discutir, mas não é certo que isso que vai obter esse tipo de indenização, mas de qualquer jeito, é mais complexo a avaliação. De qualquer jeito, o colega pode entrar na justiça contra essa pessoa. Discutir, né? Sim. Porque tem acontecido muito. Eu tenho visto muito isso daí. E aí, na hora que eu olho que a pessoa está reclamando, eu falo, pelo amor de Deus, ela não está falando nada com nada. Ficou com raiva porque aconteceu, porque o cachorro morreu, né? Mas aí, na hora que você vai analisar o que ela está falando, o cachorro morreu porque ela deixou de levar antes. Ela não levou antes. O veterinário até aconteceu comigo uma vez, não tinha Facebook, e eu tive que ir atrás do cliente e falar para ele, eu vou te processar. Porque ele levou um cachorro com leptospirose em fase terminal mesmo, o cachorro todo amarelo, já morrendo. Eu peguei e tentei salvar o cachorro, lógico que ele morreu. Aí ele começou a falar no bairro que eu apliquei uma injeção para matar o cachorro dele. Aí eu fui lá, eu encontrei ele e falei, olha, se você não parar, se você não desfizer isso daí, eu vou te processar. Eu tenho vários clientes que estão me falando o que você está falando por aí. Aí ele parou. Mas eu poderia ter processado o cara nisso daí, né? É que as pessoas precisam ter mais responsabilidade, né? Sim. E nós vivemos momentos pendulares na história, né? E dificilmente o pêndulo está num ponto de equilíbrio. Então ele sempre está num agudo, né? E com as redes sociais hoje, a gente está vivendo uma fase aguda. Que as pessoas perderam noção não só de privacidade, mas como de respeito, né? E aí, na minha opinião, o Poder Judiciário deveria ter essa função educativa. Porque a partir do momento, por exemplo, que se fixa uma indenização, num caso
desse, como você citou como exemplo, Sim. isso serve como uma medida educacional para aquela pessoa, para que ela se atente e tenha responsabilidade com os seus atos, porque a rede ela tem uma repercussão muito grande. É uma repercussão, rápida, né? Sim, é diferente. E não dá para reparar, né? Uma vez a imagem atingida, é muito difícil a reparação. Muito difícil mesmo. Depois, não adianta ficar se explicando, né? Porque uma vez já divulgado, até porque não há o mesmo espaço, né? Para justificativa. Sim. É o papel amassado. Aquela história do papel amassado. Você amassa o papel, depois você nunca mais vai conseguir desamassar ele. Né? Você até pode deixar ele mais retinho, tudo, mas ele vai estar sempre amassado. É mais ou menos isso que acontece. Porque você vai ter muita repercussão, a parte negativa. A parte positiva, você tentando explicar, como você falou, vai ser um negocinho desse tamanho. E é importante, novamente, responsabilidade, né? Porque todo mundo, cidadão é cidadã. E pau que bate em Chico, bate em Francisco. Sim. Exato. Então, a pessoa está nessa posição agora, ela pode estar na outra posição depois. Exatamente. Eu não sou criminalista, mas isso também pode ter implicação criminal. Porque tem tipificações criminais com relação a atos contra a imagem, né? Como calúnia, difamação, injúria. E tem outras tipificações. Como eventualmente, inclusive, falsa denunciação. Eu não sou, de novo, eu não sou criminalista, eu não tenho tanto propriedade para falar a respeito de crime, mas pode ser que, dependendo do caso, também se configure alguma tipificação criminal. O pessoal fala muito que você imputar um falso crime é crime, não é? Sim, isso. Mas aí para essa imputação ela tem que ser salvo melhor juízo, ela tem que ser no âmbito de um processo, né? Não nesse âmbito extra-processo, no Facebook ou qualquer outro meio. Porque para tipificar um crime, tem uma exigência mais rigorosa. Ele tem que estar exatamente de acordo com aquela tipificação que está prevista na lei. Se tiver algum elemento que não se enquadra naquela tipificação, o crime não se configura. Então, deixa eu pegar um crime que tá em alta e está na lei. Por exemplo, se eu no Facebook, eu nunca vou fazer isso, deixar já o disclaimer aqui, eu te chamar de racista. É um falso crime, você não é. Isso daí não seria... eu estou imputando um crime a você, que não existe, que está na lei e que você não é, eu não estou cometendo um crime? De falsa imputação, acho que não. Não. Mas pode ser algo da contra-imagem, injúria. Aí tem uma diferença entre injúria, calúnia e difamação. Tem diferença explicar técnica. Pra gente, porque eu sou totalmente leigo. Assim. Desculpe, mas eu não sei explicar de memória quais porque, de novo, é do âmbito criminal. Mas tem diferenças da tipificação. Porque dentro, inclusive, desses três, tem a falsa imputação. Que é diferente, né, da outra de denunciação caluniosa, mas dentro desses três é possível essa discussão. Mas que são crimes de menor potencial, que admitem, alguns deles, inclusive, a retratação. A pessoa pode se retratar, mas, de qualquer maneira, é possível essa abordagem a partir de um colega criminalista que oriente e possa conduzir esse tipo de queixa. Eu entendo quando você fala, deixa eu até falar isso. Por exemplo, eu fiz uma pergunta de uma outra área para você. Eu entendo exatamente o que você falou, não é minha área, porque assim, se alguém me perguntar de equino, eu não sei nada. Não adianta perguntar de cavalo para mim que eu não sei nada, não tem nada a ver com a minha área. Né? Eu até falo, pergunta para a Thaís, pergunta para a Roberta. Quando eu estou dando aula, eu falo bem assim, o pessoal pergunta de equino e realmente é isso. A gente não tem como saber tudo, porque a gente se especializa numa área, né? A tua é administrativa, né? E nem só isso, sabe? Advogado tem muito isso. Precisa responder tudo. E não. Não, mas ninguém precisa responder. Mas veterinário tudo. também. Eu estou no elevador, o pessoal, você é veterinário, meu cachorrinho tá ruim da barriga. Eu falo, não é minha área. Porque a minha área é fisioterapia e acupuntura. Eu trabalho com essa área, que é a reabilitação, né?
Aí é até bom, né? Porque eu falo, não é minha área, procura um veterinário, vou te indicar uma colega muito boa que é aqui do lado e pronto. Já me livro do problema. E não é nem só o teórico. Porque o teórico eu tive na universidade. Sim, eu também tive. Há uns 16 anos atrás, porque eu sou formado há 16 anos. Então eu me lembro algo do teórico. Mas eu não tenho repertório para falar sobre isso, porque eu não tenho atuação na área criminal. É claro. Nunca tive. Em mais de 16 anos de carreira, eu nunca tive atuação na área criminal. Então, por isso, eu não me atrevo, porque assim, eu estaria, inclusive, prejudicando a informação, o conhecimento, porque eu não vou falar algo sobre algo que as pessoas vão ouvir e pode estar errado, né? É exatamente o que eu falo quando me perguntam de equino. Eu falo, qualquer resposta que eu te der vai estar errada. Eu falo bem assim, não adianta perguntar para mim que qualquer resposta que eu te der vai estar errada. É porque o direito tem um âmbito muito amplo, né? Então você pode pegar várias especialidades ou vários, não sei se nichos, né, é a palavra certa, mas assim, não é só porque você é advogado que você vai entender de todas as leis possíveis e imaginárias. Mas tem o leigo acha que entende. Né? O leigo acha que entende. Aí que tá. Ainda mais no Brasil, que a produção legislativa aqui é insana. Nossa, é insano mesmo. Insano. Eu tava com um juiz ontem, é um cliente meu. Aí ele falou, quer ver? Eu tenho... ele recebe no celular os decretos que foram assinados naquele dia. Nossa. E aí ele pegou e mostrou o de ontem, que eu tava com ele ontem, e mostrou o de antes de ontem. É um monte por dia. Eu falei, credo, como é que você decora tudo isso? E é juiz, ele tem que saber, né? Decorar é impossível. Não, eu falei, como é que você sabe tudo isso? Tem que ler toda vez que você precisa se recorrer a determinado ato normativo. Tem que ir lá reler. Pois então, e estudar, na verdade. Mas você tem que saber onde está. Tem que acompanhar. Já começa o problema aí. Hoje é mais fácil que tem portal, né? Tá. Antes, assim, tinha que ir na unha mesmo, na pesquisa. E aí é um trabalho bastante intenso do advogado e advogada de estudar. E a produção, inclusive, assim, agora eu lancei a segunda edição de um dos meus livros. Depois você vai falar desses livros aí, eu não sabia que você tinha livro. Eu tinha atualizado a edição, estava pronta para mandar para a editora. Aprovou uma nova lei. Aí aprovou uma nova lei, mudou um outro decreto, mudou um monte de coisa. Mas tem que revisar tudo eu novamente. Tive que parar, né? Porque tem que estudar, tem que, inclusive, tem que esperar um pouquinho, assentar, né? A prática, a aplicação da legislação. A jurisprudência. Sim, a aplicação pelos tribunais e pelo próprio Poder Executivo, quando compete a ele essa aplicação. Então tem que aguardar essa movimentação. E aí só depois que eu consegui de retomar a atualização. Mas deve ser uma loucura fazer um livro de direito, então, né? Porque muda todo dia. Você corre o risco de, no lançamento, ele estar desatualizado. Como é o nome daquele livro grosso? Vadimeco, alguma coisa assim? Que esse nada mais essa compilação de legislação. É uma arma branca aquilo, né? Porque o tamanho, o dia que eu vi, eu falei assim, gente, mas tem todas as leis aí, sei lá, é gigante o negócio. É que hoje tem tudo no celular, né? Acho que fica mais fácil, né? Eu acho que até arcaico, né? Quase como os incas faziam hoje. Imagina, você precisar de alguma coisa, você pegar o livro lá, que página tá? 480. Esse é doido, né? Mas é da minha época. É da tua época? Bom, a minha época, eu me formei há 30 anos. Minha época era de ir na biblioteca, você procurar uma fichinha, anotar o que estava na fichinha e levava na bibliotecária. Até brinco, você tirava o pó da bibliotecária, aí você entregava para ela, ela falava, esse daqui, o livro ele tá em tal estante, não sei o quê. Ou ela falava, não, esse daqui é um estudo, eu vou pedir, mês que vem chega aqui. Era assim. Hoje você entra na internet e tem até site pirata que te dá os estudos, né? Eu peguei essa fase. Você pegou também? Romântico isso, né? Você vê uma batalha naval, né? Tá na coluna A, número 55. E hoje aluno reclama de fazer TCC. Eles não sabem o que era fazer TCC nessa época, eles não fazem ideia do que era fazer. Não, e o que é pior hoje, inteligência artificial. E aí é um desafio imenso, principalmente para o professor ou professora, de saber o que o aluno escreveu, né? Porque hoje, assim, pode-se escrever dissertação, tese, a partir do comando para a inteligência artificial. Então, hoje o desafio é muito maior e há muito erro na inteligência. Eu já testei a inteligência para fazer perguntas. Na tua área tem muito erro. Muito erro. Um colega seu, que também é meu cliente, ele estava me mostrando os erros. Aquela coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que
foi feita uma petição, aí foi colocado jurisprudências, isso daí faz pouco tempo. O advogado ele pegou no ChatGPT, e aí depois o juiz olhou, as jurisprudências não existiam. No Brasil já aconteceu isso. Aconteceu também? Já. Ixi, velho. Então tem que ter muito cuidado, mais cuidado ainda, esse zelo do profissional. Os escritórios hoje estão com os olhos voltados a essa tecnologia, como usá-la. No escritório, por exemplo, a gente, por enquanto, vetou o uso. Tem que tomar cuidado com o estagiário, não né? pode usar. Nós temos muitos filtros e validações, né? Legal. Porque não dá, assim, para sair um documento do escritório, a gente tem muitas políticas, a gente tem compliance. Tem que funcionar, né? Nossa, eu imagino que eu sou o chefe do compliance, então... você é o chefe do compliance. Legal. Eu imagino que tem que olhar palavra por palavra, porque tem palavra que se você colocar lá, dá um rebuliço absurdo, né? E nosso compromisso com os clientes, né? Porque nós temos uma responsabilidade de atuação e compromisso com a nossa qualidade e respeito ao Poder Judiciário, às outras partes. Então, hoje tem que ter muito essa preocupação para atuação profissional diversas, né? Inclusive na área da saúde, porque o robô ele pode receitar, né? Se colocar lá uma pergunta para ele vai responder. Responde e às vezes responde errado. Sim, com certeza. Eu já fiz esse teste com laser. No ChatGPT ele respondeu uma coisa errada, porque uma das minhas especialidades é laser terapia, né? Que até a BIOS, né, que trabalho com a Carce, ele respondeu errado, uma coisa muito errada ele respondeu. Eu sou escritor de ficção, eu já pedi para escrever um capítulo só para ver o que saía, porque o meu medo é que todo mundo comece a escrever agora, né? E não escreveu o que eu pedi, só que ele escreveu com as minhas palavras. Isso que me assustou. Ele escreveu do jeito que eu iria escrever, só que ele fez outra história. Me assustou. Ele escreveu com as minhas palavras, me assustou. Né? Inclusive hoje tem imitação da voz. Tem. Você já viu aquela do Morgan Freeman? Você viu que é um cara, porque o Morgan Freeman é preto, né? O cara é branco, careca, e ele vai falando, mostra as duas cenas. Ele vai falando e vai aparecendo o Morgan Freeman falando o que ele está falando. Exatamente ao mesmo tempo. Então, qualquer coisa que ele fala ali, o Morgan Freeman fala. Só que não é o Morgan Freeman. Só que você olha, você tem certeza que é. Você fala, que absurdo esse negócio aqui. Tem um comercial da Elisa aí que foi bastante polemizado. Nossa, foi muito polemizado. Então, assim, é um caminho sem volta. Sim. Não adianta a gente ficar discutindo o sexo dos anjos, porque não vai adiantar. O que a gente precisa avaliar é como regular isso. Sim. Que é diferente. Como que a gente vai usar isso? Então, é sobre isso que a gente tem que se debruçar, e tem projetos de lei no Congresso Nacional para discutir tanto a inteligência artificial como a regulação das redes sociais, porque ainda é um universo praticamente, não diria sem lei, porque é algo exagerado falar assim, mas é um universo com pouca regulação. Muito novo também isso. Sim, é que o direito, ele sempre teve... falando sobre o aspecto científico, um período de maturação, digamos. O direito, para ele se posicionar com relação ao fato social, ele aguarda um período histórico para avaliar como que aquele fato ele é movimentado na sociedade. Então, para produzir uma lei, por exemplo, não é que acontece um fato e imediatamente surge uma lei. Isso tem que ser objeto de um amadurecimento social. Então, sempre teve esse gap entre a vida em sociedade e a regulação a partir do que o direito positiva. Só que hoje, esse espaço ele está cada vez mais reduzido, porque hoje nós não temos esse tempo de aguardar essa resposta. Como, por exemplo, em relação à tecnologia. Hoje a gente não pode ficar esperando, vamos ver como é que é o comportamento das redes sociais para a gente avaliar como regula. Sim. A gente está esperando, inclusive, há um longo tempo, né? Porque as redes já têm mais de uma década. Mas, assim, hoje o direito está com esse desafio de ter essa resposta mais rápida. Sim, eu fico perguntando, assim, por exemplo, eu sei que o ChatGPT ele tem muito filtro hoje, né? Mas, por exemplo, tem inteligência artificial que não tem os filtros. Então, eu fico perguntando assim, se, por exemplo, uma pessoa vai numa dessas inteligências e pede para ensinar a fazer uma bomba.
Um exemplo assim, bem fora do... Quer dizer, pode até acontecer, né? Aí ensina ele a fazer a bomba. Ele pega, vai e explode um prédio. Quem que é a inteligência artificial, ela é cúmplice? A empresa dessa inteligência, ela é cúmplice? Provavelmente, no direito questão, ele seria, né? É uma questão bem complexa. Pois é, então. Porque algo mais semelhante é do carro autônomo, né? Também. É bem complexo. Uhum. É uma questão que precisa desse amadurecimento científico, inclusive, para avaliar como tratar. Hoje, em que pese a ausência de uma legislação mais específica, a gente consegue uma gambiarra, digamos, para tentar responder a isso. Mas a gente precisa avaliar mais criteriosamente como lidar com essas situações, porque elas são novas, bem recentes. E não tem tantos casos hoje ainda para a gente olhar para esse repertório e dizer, olha, a gente consegue ter essa avaliação histórica para ter uma resposta mais eficaz. Não temos. Então, a gente precisa... E aí, de novo, esse desafio do direito, porque lidar mais com a futurologia, inclusive. Porque a gente não está lidando, como eu disse, com esse arcabouço histórico, com essa vivência que já aconteceu. A gente está lidando com imaginar como será isso para o futuro, para tentar resolver essas questões de algo que não aconteceu. O carro autônomo, por exemplo, ele tem episódios isolados, porque não é algo que está tão incluído na vida em sociedade. A gente não vê carros autônomos aí, a não ser nos filmes. Né? Mas vai começar... pequena, né? Só uma informação, não sei se vocês viram ontem, a gente está gravando isso daqui numa sexta-feira, a gente está gravando uma semana antes de ir para o ar, né? Ontem foi liberado em São Francisco o uso já em aplicativo do carro autônomo. A Google conseguiu, a Google com a GM, eles conseguiram a liberação, então vai começar mesmo o comércio mesmo. Já vai começar a ter um monte de carro autônomo lá em São Francisco. Porque a cidade deve ter mais adaptação. Porque o carro eles autônomo... fizeram os testes lá. Não, mas é que o carro autônomo, ele tem o que a gente chama de Smart City. A cidade tem que ser mais inteligente. Sim. Tanto no que se refere às ruas, como no que se refere à conectividade. Então, para que o carro consiga se movimentar com eficácia, ele depende desse aparato tecnológico da cidade. Inclusive, no próprio direito, tem estudos a respeito das Smart Cities, né? E aí tem muita discussão a respeito disso, porque, inclusive, a Smart City resulta em maior vigilância. Porque aí tem câmera para todo lado, e aí vem a questão do reconhecimento facial, e aí isso é pro bem e pro mal, né? Com certeza. Depende de quem está do outro lado. E porque tem vieses, né? Sim. E por que tem vieses? Porque tudo isso é construído pelo ser humano. Sem dúvida. Então, não existe assim, você vai lá para o robô e o robô ter essa independência e autonomia, porque ele é alimentado a partir de dados que são fornecidos pelo ser humano. Por enquanto. E o ser humano... Por enquanto. Não, os dados tem que ser, né? Mas acho meio difícil ele produzir dados, ele vai inventar. E mesmo que ele invente, ele vai lidar com um banco de dados ou com um histórico registro que foi construído pelo ser humano. Qualquer registro até ele vai... Até certo ponto. Aí eu acho que entra uma discussão, eu sei que não é tua área, tudo, mas já tocou no assunto, eu vou colocar o meu ponto de vista. Até certo ponto. Vai chegar um ponto que eles serão autônomos. Eles serão autônomos, eles vão pensar como a gente e eles vão ter uma capacidade maior de inteligência. Eles vão pensar como a gente pensa hoje, então eles vão criar coisas que até a gente não vai entender. Se assustou agora, né? Não, é que eu acho que tem muita especulação e até um histrionismo com relação a isso, né? Eu não tenho esse medo. Movimento aí de que a máquina não tem emoção, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vai ter. Não, é o que diferencia o ser humano, né? Sim. Eu acho difícil. Inclusive, na PUC Paraná, eu coordeno com a professora Vivian um grupo de pesquisa sobre administração pública digital.
que fala sobre a inteligência artificial aplicada à administração pública, como que a administração pública lida com essa área hoje, inclusive com relação ao serviço público, né? Serviço público digital, como que essa tecnologia é operada pela administração pública do ponto de vista do direito, né? Porque isso tem muita implicação para o direito e para os pilares tradicionais do direito, né? Principalmente competência, responsabilização. Como é que é, assim, o gestor utilizar a máquina para a decisão, ou então como um meio para a decisão. Então, a gente discute isso bastante nesse grupo de pesquisa lá da PUC Paraná, e é bem interessante. E a gente já ouviu vários professores, especialistas nessa área, como o professor Diogo Coutinho, da USP, e tem outros professores renomados que foram lá nos ajudar nessa discussão. Que tem, imagino que deva ser discussão assim, absurda, porque é um assunto muito polêmico, né? Sim, e é complexo, né? Demais. É multidisciplinar. O que eu sei é que o engenheiro que ajudou a construir a inteligência artificial no Google, que inclusive foi, quando ele falou que tinha emoção, ele foi afastado, ele foi tirado de lá. Ele faz uma campanha no mundo, pelo que eu já li, ele faz uma campanha para parar a inteligência artificial. Ele deu entrevista sobre isso. Ele deu entrevista. Mas, assim, o que acontece? Hoje, inclusive, eu me esqueci o nome, mas é como naquele filme Her. As pessoas estão namorando um robô. Então... Mas não é que o robô tem emoção. É a pessoa. É a pessoa que precisa. É a pessoa. De novo, tudo é o ser humano. E aí, inclusive, tem a crítica para o antropocentrismo, né? Ou para a era antropocena. O Ailton Krenak fala bastante sobre isso. Que tudo se centralizou no ser humano. E o ser humano absorveu tudo isso como se a humanidade fosse ser humano só. Enquanto tenha todo o universo onde a gente vive, né? Tem a natureza das diversas formas da natureza. Nós somos componentes disso tudo, né? A gente é uma parte. Sim, uma pequena parte. Bem pequena. Que está destruindo tudo, aliás, né? Que eu ia falar, inclusive, que estraga. Sim, porque a ser responsável e a gente não teve inverno nesse ano. Não teve inverno. É assustador. Um calor desgraçado. A gente tá no inverno, ó. A gente tá no inverno, mas quer ver? Eu vou até olhar aqui, ó. 24 graus. Não, muito calor. Isso, fez 31 esses dias. Isso 24 graus, doidas, né? às 10 para as 10 da manhã que a gente tá gravando esse podcast. Então hoje vai tá falando aqui que vai a 29 hoje. Então isso é resultado da ação inverno, humana. Com certeza. Né? E de novo, não é o robô que tem sentimento, é o ser humano. E aí o ser humano é tão assustador, isso para mim assustador, né? E aí isso tá mudando a forma de relacionamento. E aí isso é uma mudança profunda, que aí sim pode ter repercussões da vida em sociedade, que é preocupante. Inclusive tem um artigo do professor Eugênio Butti de ontem, do Estadão, que fala um pouco a respeito disso, né? Dessa alteração do relacionamento, da forma de se relacionar. A partir do momento que o ser humano está namorando um robô, acho que é um pouco de... alguma coisa não está certa. Eu sou analógico, muito analógico ainda. Então, eu também sou analógico, essa parte eu sou. Tem umas diferenças muito tênues, né? Que você utiliza da tecnologia, por exemplo, a um favor positivo. Porque você vê, chega a ser assustador porque a tecnologia está muito avançada. Mas o quanto que a gente consegue realmente acompanhar de fato esse avanço, né? E tudo que está por trás, eu imagino até nas questões de lei, até do próprio compliance mesmo, como que você vai fazer para mensurar ou para medir esse nível de inteligência artificial, por exemplo, né? Num nível de compliance numa empresa ou, sei lá, com um documento que eventualmente você colocou num banco de dados e, de repente, no servidor, através de uma inteligência artificial que faz algum tipo de monitoramento seu na empresa, consegue ter acesso àquele documento que é extremamente confidencial. Né? Eu acho que isso é algo bem preocupante também, não só no relacionamento, né? A tecnologia facilita, mas ela impõe um ônus, que é checagem, que é controle. Sim. Ela impõe esse ônus. E quem tem que fazer isso é o ser humano. Mas muita gente muitas vezes pode fugir do controle, né? Sim, mas o ser humano ele precisa... Eu vou no controle na camada mais simplificada. Como, por exemplo, você pede um texto para ela. O controle é seu.
você tem que ler o texto, tem que entender sobre ele e Sim. saber se aquele resultado é o apropriado. Então, no compliance, e tem várias ferramentas, os tribunais usam. O Supremo tem ferramenta de inteligência artificial, o TCU, o Tribunal de Contas da União, tem ferramentas para auxiliar, inclusive na fiscalização. O Tribunal de Contas é um órgão fiscalizador, de controle externo, tem ferramentas. E aí o compliance também tem ferramentas tecnológicas, dependendo do programa de integridade, ele é mais sofisticado, porque ele depende do tamanho da estrutura da organização, da atividade que é desenvolvida por ela. Então tem desde programas mais simples, até caseiros, poderíamos dizer assim, a programas muito mais complexos e sofisticados, porque tem essas ferramentas. Mas aí depende, de novo, do filtro do ser humano. Ele não pode assumir aquele resultado como absolutamente verdadeiro, porque ele tem vieses, ele pode ter vieses, pode ter falhas. E aí quem responde, não adianta, você pode até considerar, no limite, uma responsabilidade solidária, no limite. Mas o ser humano responde. Não tem como dizer, não, mas foi a inteligência artificial. Mas, criatura, você que é o responsável, decidiu a respeito disso. Ainda que tenha uma coparticipação, podemos dizer, e aí sim poderia ser de quem manipula aquele algoritmo, mas a pessoa que utilizou pela sua livre e espontânea vontade, por sua decisão. Ninguém forçou a utilizar. E até é preciso ver, inclusive, qual que é o termo de uso, né? Que ninguém lê. Ninguém lê. Você já leu aquelas coisas? E o termo de uso ele pode excepcionar. Ele pode dizer lá que você é o responsável por toda e qualquer provavelmente conduta, fala. Assim. Provavelmente fala. Então, precisa ter esse cuidado, isso, porque... e de tudo, né? Das redes sociais. Eu não sei se vocês acompanharam, tem uma série recente, esqueci o nome da série. Eu sou tão ruim para nome. Eu sou pior, você viu que... Eu tenho Alzheimer para nome. Para quem tá vendo agora, a gente se gravou, tá sendo cortado a parte que eu errei o teu nome logo no começo. Né? Então, eu sou igual para nome, eu sou terrível, qualquer nome. Mas tem essas séries, eu queria lembrar o nome, não me lembro. E ela aborda... Não é sério, não. É um episódio do Black Mirror. Black Mirror. Que aborda isso, essa questão de atenção, inclusive, quanto aos termos e condições. Porque a personagem desse episódio, ela tinha assinado um termo lá que autorizava que era uma rede que se assemelhava ao Netflix. Que podia captar todas as imagens da vida dela e transformar isso numa série. E transformou. Caramba. E aí virou caos, Isso pode acontecer. Sim, e é assustador. É assustador. Porque as pessoas não leem, porque perdeu essa noção de privacidade. E aí tem vários questionamentos a respeito disso, né, que isso suscita. Mas eu vou ser sincero, assim, por exemplo, eu vou vou entrar no Facebook, por exemplo. Aí tem lá política de privacidade e tal, tem o acordo que você assina. E aí você vai ler. Digamos que eu tenha paciência, que eu não tenho a menor paciência de ler. Eu sei que é um erro, mas eu não tenho, não adianta. E acho que 99,9% da população nem lê. E mesmo que eu leia e tenha alguma coisa que eu não gostei, se eu chegar lá pro Facebook e falar muda isso, eles não vão mudar. Então eu não posso usar a rede deles. Então todo mundo clica e manda ver. Obrigam, né? Eles colocam que lá, ou você aceita o jeito que tá, ou você não participa de nada. Isso é uma problemática grande. E que há bastante discussão no direito. Inclusive com relação à impossibilidade do uso, né? Porque a rede social, ela assumiu um papel hoje que é muito além de um serviço privado. Sim. Ela pode se assemelhar, inclusive, à praça pública, que sempre existiu. Lá nos tempos da Grécia, que os debates ocorriam neste tipo de ambiente, hoje a gente pode dizer que ele foi transferido para esse ambiente virtual. Sim. E aí tem questões polêmicas, como, por exemplo, como se exclui um perfil, como excluiu do ex-presidente Donald Trump. E aí há essa discussão, mas pode fazer isso? Que medida pode fazer isso? E aí tem toda essa questão, essa discussão a respeito disso. E tem do usuário mesmo, inclusive de proteção de dados. Sim. Porque não tem almoço grátis, né, gente? No sistema capitalista que dominou o mundo, isso não existe. Não existe almoço grátis. Você é um produto. Sim. Você está usando lá qualquer rede social, você é um produto deles. Sim, e aí Eles vão te vender. Tem essa polêmica de...
pode vedar o uso se você não concorda. E aí tem a questão dos cookies, né? Que aparece lá. E muitos ainda aparecem. Ou você aceita ou você não consegue navegar. Exatamente. E isso não é regulado. Inclusive, a NPD ela tem instruções falando a respeito disso. Tem orientações. A gente tem a lei que completou 5 anos agora, dia 14 de agosto. A Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Eu Já completou 5 anos? Sim. Ô, louco. É que ela não está vigente há 5 anos. Ela teve um período aí... de adaptação, né? Junto no Brasil, o negócio é bem complicado, né? Ela teve... ia começar a vigência, depois veio a lei, prorrogou de novo a vigência. Então, a vigência dela integral não tem 5 anos. Mas a lei data de 2018. E constituiu a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu coordenei um livro a respeito disso. 2, na verdade. O outro vai sair agora. Legal. Porque eu sou diretor executivo de um instituto importante. Pode falar da isso. Minha área, IDASAN, Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro, que reúne assim, os professores mais renomados e professoras da área do direito administrativo sancionador. Esse segundo livro sobre proteção de dados eu coordenei a partir dessa composição do instituto, que é um instituto nacional. Nós temos associados de todos os estados. Acho que não tem associado de um ou 2 estados, que eu não me lembro agora de memória. Mas nós estamos no Brasil inteiro com pessoas que têm essa pluralidade, essa diversidade que a gente fomenta. Porque a ciência é isso, né? A ciência é possibilitar, dar voz e palavra para a gente conseguir ter um estudo mais amplo, ampliado. Então, a gente estuda também sobre a proteção de dados, inclusive sobre o aspecto sancionatório, né, da lei, e de como isso fica no Brasil, porque o aspecto sancionatório ele foi o último a entrar em vigência da legislação. Porque ainda não há um repertório grande sobre essa matéria, né? No mundo, já não há, que outros países estão em estágio um pouco mais avançado, porque já havia essa discussão sobre proteção de dados desde a década de 70 em alguns países da Europa, não da forma que é hoje, claro, mas já existia. E aí o que nós temos hoje é mais uma imposição europeia, né? É o que eu ia falar. Um movimento bem da Europa, né? E que se espalhou. Porque tudo é econômico, né? Assim, eu não tenho esse romantismo de achar que vem no intuito de proteção. Não, mesmo. Eu não tenho mais esse romantismo. Esquece. Então, tudo é sobre aspecto econômico. E a proteção de dados também foi uma reação da Europa com relação à hegemonia dos Estados Unidos, né? Porque as grandes big techs são americanas. São de lá. Então, eu acho que foi uma reação. É claro que é uma reação salutar, no sentido de que precisa mesmo controlar esse mercado, porque praticamente hoje é como se tivesse um estado paralelo, né? Sim. Tamanha a força que elas têm. Elas têm uma força. E a gente assistiu isso recentemente na polêmica do projeto de regulação que recebeu a alcunha errônea de fake news, projeto de lei das fake news, mas não é isso, né? É um projeto de regulação. E a gente a gente está assistindo a força das big techs no movimento delas aí para privilegiar os seus interesses. Sim, mas eles estão na deles, eles estão certos. Né? Assim, eu não estou falando que eu concordo com eles, eu estou falando que se eu fosse se eu fosse dono do Facebook, eu ia tentar proteger meus direitos. O que eu acho que é meu direito. Porque o que pode ocorrer é você cercear tanto que, de repente, a rede social passe a não ser mais deles. Né? Então, talvez seja o medo deles. É tudo econômico. É o que você falou, é econômico. Eles estão de olho no dinheiro deles. Né? E a gente está de olho na nossa proteção. Mas o que me preocupa? A Europa está em cima disso, os Estados Unidos também está, o Brasil está, a China não está. Muito pelo contrário, né? É que a China está muito mais à frente, porque é um estado autoritário. Então, aí é bem a China, diferente. Por exemplo, você pega o TikTok.
Gente, o que eles estão pegando de coisa ali, o que eles estão pegando de dados ali e guardando para eles... Mas a atuação do TikTok é fora da China. Sim, na China não. Na China existe na China, mas é só coisa institucional, só educativa. Porque não tem dancinha. Tem um controle bastante não tem dancinha. É um Estado autoritário. Então. Assim, não autoritário, não estou dizendo que é uma ditadura, né? Pelo amor de Deus. Sim. Mas que tem um controle realmente bem... Embora o conceito de ditadura ele seja bastante maleável, né? Mas é uma composição diferente de conformação estatal, a China. Então não dá pra gente comparar. Mas assim, qual que é o meu medo? Se eles tivessem, se eles estivessem pegando dados da China para eles, o problema é deles. O problema é que eles estão pegando dados do mundo inteiro e pegando para eles e a gente não sabe como vai ser usado. Esse é o problema. Né? E foi muito engraçado, porque quando lançou, teve essa polêmica, né? De, não, a China está usando esse aplicativo aí com um viés de guardar informação foi até o Trump e que tal. Fez essa... Foi. E aí, e mesmo assim, deu um boom absurdo. As pessoas praticamente, né? Aí, não sei se entra essa parte aí de privacidade e tudo mais, que a pessoa realmente, ela se expõe realmente e está disposta beleza, mas eu não estou fazendo nada demais aqui, então tudo bem. Só que tá a sua imagem, você está colocando, né? Fizeram até um teste outro dia de desbloqueio de celular com uma imagem de alta definição e desbloqueou. Então você imagina, você está lá com o TikTok com os dados que podem ser vazados, assim como outras redes, enfim, e a pessoa realmente soube daquilo e ok, tá tudo bem, não estou fazendo nada demais. Isso daí pro direito prejudica a pessoa, por exemplo, o usuário e beneficia de alguma forma a empresa, não? O criminoso faz isso já, né? Ele desbloqueia seu aparelho com foto. Com foto. E também com a tua impressão digital, se você tirar uma foto mostrando a tua impressão digital. O crime ele avança mais rápido. Agora, eles são bons, né? Os caras são bons. Mas o que acontece na sociedade é um espaço de conformação cultural. Por exemplo, na década de 80, começo da década de 90, surgiu o Código de Defesa do Consumidor, a partir de uma determinação da Constituição que é de 88. Houve um espaço de adaptação da sociedade que não conhecia seus direitos e deveres, e que não estava ambientada com esse tipo de universo, digamos. E hoje a gente já tem uma maturidade, podemos dizer que uma maturidade consistente a respeito da defesa do consumidor. Sim. Com relação à proteção de dados, na minha leitura é a mesma coisa. Tem uma conformação cultural. A sociedade ela precisa desse amadurecimento para entender os seus direitos e obrigações e qualquer interferência na sua vida. Porque assim, na minha época não tinha Facebook, não tinha Instagram. Mal peguei a fase do Orkut. Então, felizmente, eu acho, do meu ponto de vista, eu não tive que lidar com isso. Num momento mais crítico da vida, talvez, que é adolescência, infância, adolescência e início da fase adulta, é um momento que a gente fica um pouco mais perdido, né? E a gente faz um monte de besteira. Sim. E hoje está sendo gravada essa besteira. Hoje é registrado, né? Então, é um problema sério. Eu não tenho registros, outras pessoas, né? Não tenho registros, pelo menos, na minha época fotográficos, não históricos. Graças a Deus. Então, isso muda. Então, assim, eu acho que é esse espaço de conformação cultural que é necessário. E, de novo, aí eu volto no que eu estava dizendo a respeito da reação do direito. Também a reação da sociedade hoje, ela tem que ser mais rápida. Então, hoje a gente não tem esse tempo de esperar uma década para se adaptar, para olhar, se preocupar com isso. Não dá tempo. Porque a gente é atropelado. E o tempo não retroage, gente, né? Com certeza. É curioso, assim... As pessoas não se atentam para isso, né, em geral. O tempo ele só caminha para frente. Sim. E passa por cima. Assim, eu vou ficar aqui esperando, não vou, eu quero resistir ao tempo. Não existe isso. Ele vai e atropela. Então, hoje, o que a gente precisa é ter essa consciência e essa preocupação. Então, não existe nada de graça. A gente tem que se preocupar
com a nossa vida, com a nossa intimidade, com a nossa privacidade, e como isso pode ser usado. Tanto sob o ponto de vista comercial, econômico, como sob o ponto de vista do Estado. Porque uma coisa é viver num Estado democrático. E isso não é garantia nenhuma. E o Estado democrático, o Krenak fala isso, ele não é uma roupa que você veste e sai usando. Não. Ele depende do esforço, é uma batalha diária para se manter um Estado democrático. Então, assim, amanhã pode não ser mais um Estado democrático. Sim. E o uso dessas informações, desses dados, numa ditadura ou num Estado autoritário, aí a coisa muda de figura completamente. E aí, se a gente viver uma ditadura e sabe o que aconteceu naquele período sem todo esse aparato, imagine num aparato desse que o Estado ele tem, o Estado no sentido, qualquer que seja o Estado, né? Inclusive um Estado autoritário, principalmente. Ele tem acesso a tudo isso e pode fazer o que quiser com tudo isso. Então, essa discussão é bastante importante e as pessoas têm que se atentar para esse desafio, né? Que foi construído para uma democracia, para uma liberdade que foi construída a custo de sangue. Né? O problema é que está sendo tudo muito rápido. Porque, assim, se você pegar a geração do meu pai, qual foi a grande revolução que teve na geração dele? O carro melhorou. Foi veio a TV a cores. Tá? É a grande revolução. Aí pega a minha geração, veio o computador, tinha um cérebro eletrônico, né? Aí veio o computador, eu sou desde o Windows 3.11, eu uso o Windows 3.11, né? Aí depois veio o smartphone, agora a inteligência artificial. Então são revoluções muito grandes que uma geração só está pegando. Até se você for ver, por exemplo, a geração da minha filha, 14 anos, ela já pegou o smartphone e agora está pegando inteligência artificial. E o que vem por aí? Então, não dá tempo da gente registrar. Não dá tempo da gente se adaptar. Esse é o grande problema. Pega, sei lá, a geração anterior, qual foi a grande revolução? A eletricidade. Veio a eletricidade. A gente não, é muita coisa acontecendo em pouco tempo. Então, para se adaptar, imagina o direito se adaptar a isso. Nossa, sim. Coisa muito maluca, se parar para pensar. Uma bomba, relógio, uma batata quente na mão. Pois E é bastante desafiador para o direito lidar com tudo isso. É bastante desafiador. Nossa. E a gente precisa de pessoas preocupadas, comprometidas, envolvidas nisso, né? A da sociedade, né? Porque isso envolve a vida de todo mundo, isso custa a vida de todo mundo. De todos. Então, a gente precisa dessa consciência do que está acontecendo. E a inteligência artificial, isso é curioso, não é algo que data agora da década 20 de 2000, não. A inteligência artificial está sendo construída há quase um século. Sim. Há muito tempo. Há muito tempo. Sim. Hoje que ela alcançou esse nível de tecnologia, mas resultado desse caminho todo que ela vem percorrendo. Vem desde os cérebros eletrônicos. Sim, faz muito tempo. Mas a gente não voltou os olhos para isso durante todo esse tempo. Não. A gente... como se a gente tivesse sido pego de surpresa agora. Era filme de ficção. Era filme de ficção. Pega, por exemplo, o Jornada nas Estrelas, Star Trek, o original. O que está acontecendo agora está lá, em 1960. Tradutor instantâneo, a Siri ou Alexa, que o Spock conversava com a Alexa lá, não sei qual era o nome que ele dava. Tudo que o celular, tudo isso está lá. Quer dizer, o filme de ficção já previa, né? E a gente não se atentou que isso aí ia chegar um dia. A gente, um dia, talvez, depois que eu morrer, vai ter isso daí. Não, chegou de repente. Para quem leu George Orwell, sim, esse é assustador. É assustador. Porque ele escreveu na década de 40, né? O livro chama 1984, mas ele escreveu na década de 40. E aí, assim, é uma ficção. Mas o que a gente pode ver é que não precisa de tanto, né? É óbvio que é um autor que tem é diferente, né? Mas imaginação, não precisa de tanta imaginação para olhar e perceber como que caminha a sociedade
Então a gente precisa dessa preocupação. E o direito está com esse problema para resolver. Você falou do 1984. O que é mais curioso, você leu o Jobs, o livro Jobs, do Steve Jobs? Não. É a biografia autorizada dele. Vale a pena ler, é muito bom. E você vê assim que no começo, ele fez uma propaganda no Super Bowl, a propaganda de lançamento do Macintosh no Super Bowl era justamente contra o Big Brother. Era justamente contra o 1984. E ele foi um dos grandes criadores do que a gente vive hoje, 1984. Ele é assim, a propaganda dele, depois você pode colocar no YouTube, você coloca lá, lançamento do Macintosh. Você vai ver a propaganda. É justamente contra... Ele se baseou no 1984 para falar, não vai ser assim. E foi. Ele foi um dos criadores. Um dos culpados. Então é a coisa... Sei lá, o que vai... A gente não sabe o que vai acontecer. A verdade é essa. Na verdade é que a gente tem ideia, né? A tua ideia é um pouquinho diferente da minha. A minha é mais catastrófica. Então, apocalíptica. Apocalíptica. Mas essas ideias apocalípticas aconteceram em todas as revoluções. Se a gente for lá atrás, na revolução mais, digamos, mais importante, historicamente, da história recente, que é a Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, também tinha esse conceito apocalíptico que ia acabar emprego, que as pessoas não iam ter mais o que fazer por causa da evolução das máquinas, né? Da indústria. E teve esse... eu não digo que vai acabar emprego, porque assim, para construir a máquina alguém tem que saber. O que vai é aumentar o nível do emprego. Vai aumentar muito, vai terminar o emprego, o subemprego vai terminar. Porque você não vai mais precisar das pessoas de mão de obra. Provavelmente. É mão de obra não qualificada. Vai ter que ser muito qualificada. Né? E aí me preocupa o Brasil. Porque o Brasil não qualifica a mão de obra. A mão de obra acho que sempre vai precisar para alguma coisa. Alguma. Mas assim, o que eu estava pensando antes é o que a gente precisa incorporar a tecnologia ao nosso raciocínio. O que o ser humano se diferencia, né? É pela criatividade. Né? Sim. Nós temos esse aparato diferente, né? Porque a máquina não é criativa. E nós somos criativos. Então, a gente tem que trazer a tecnologia para a nossa criatividade, para o nosso raciocínio e para o nosso desenvolvimento intelectual. O que a gente precisa hoje é disso, dessa tecnologia aplicada a nós mesmos. Então, no sentido da gente construir esse arcabouço que vai regular a nossa vida de uma maneira mais tecnológica e sofisticada. Sofisticada no sentido da gente elaborar melhor mesmo. Então, eu acho que o ser humano precisa absorver isso. Mas o que eu vejo com preocupação enquanto professor da nova geração é essa dificuldade. Por quê? Porque para ter tecnologia do pensamento, precisa ler. Ninguém lê. Não. Esquece. Não. Esquece. Então, eu repito incansavelmente que a pessoa não vai saber escrever se ela não ler. A pessoa não vai ter criatividade se ela não tiver repertório. E repertório é leitura. É leitura. Então, aí isso preocupa. Porque a falta de leitura e dessa dedicação cultural, intelectual, prejudica. Sim. E aí sim, a máquina ela é melhor. Ela é muito melhor. Porque ela processa isso de uma maneira muito mais rápida. Então, o que eu encontro de desafio na minha vida hoje é decidir o que eu vou ler. Porque é tanta coisa para ler. Eu sou compulsivo, né? Eu vou comprando um livro, o livro está todo lá na estante, mas eu não li. Porque não está tempo para tudo isso, né? Eu queria conseguir ler tudo que eu gostaria de ler. Então, o meu desafio hoje é selecionar o que eu vou ler. Mas você precisa ler, porque a máquina, ela processa uma biblioteca e eu não consigo processar isso na minha vida. E a máquina processa. Sim. Então, desse ponto de vista, a máquina é muito melhor. E se o ser humano não se dedicar à leitura e a esse repertório para que ele consiga desenvolver melhor a tecnologia do seu pensamento e tenha repertório,
aí realmente é bem preocupante. Mas aí é. É catastrófico. Aí eu acho que... Porque eles estão passando... Bom, eu dou aula também, mas eu dou aula para pós, né? Você dá aula para pós? Também. Então, a pós já é um pouquinho mais avançado, mas eu vejo pelos mais novos, que eu tenho contato também, o negócio deles é TikTok, é Reels, é passar horas só fazendo assim. Horas. Isso. E não agrega nada. É zero para o cérebro. Mas até atrofia. Mas sabe que isso também é uma outra questão para a regulação, porque esse formato é construído para viciar. Sim. Porque é uma rolagem infinita. É infinito e o algoritmo ele vai vendo o que você perdeu mais tempo, que você mais gostou. Então aí ele vai te mandando mais daquilo que você gostou. Sim. E não há transparência, né? Não. É o que, assim, o ponto principal dessa regulação, ao meu ver, é a transparência. Porque o sujeito ele tem que saber como que o algoritmo trabalha. Porque se ele quiser, ele vai usar o algoritmo. Então, assim, então tá bom, eu estou procurando carro. Então, eu vou ver coisas de carro aqui para o algoritmo me municiar dessas informações. O sujeito tem que saber como o algoritmo trabalha. Sim. Então, hoje nós não temos essa informação. Não porque também deve ter muita coisa lá que a gente não poderia saber. Então, é preciso isso também. transparência. E a gente precisa pensar realmente como em critérios de limitação. Porque, volto, essa rolagem automática, ela é automática infinita. Infinita. Ela é construída para isso. O sujeito fica preso ali. Porque não acaba nunca, e vai, e aí horas, aí de novo, vamos voltar para a questão do tempo. E o tempo vai rolando. E é construído. E a gente precisa pensar nisso também, né? Assim, é possível. Porque, por exemplo, o direito do consumidor, ele trata de questões, a venda casada, vamos ser um exemplo simples. Não existe isso, né? Assim, para ter esse produto, você tem que comprar o outro. Não, eu quero só o outro. Então a gente isso é muito praticado, né? Até hoje em dia, eu acho que sim, é uma condição, sim, né? O cara, você quer levar o produto A, tem que levar o B. É que hoje, o que acontece hoje, né? Ele se sofistica para tentar contornar a legislação. Eu vou ter um combo aqui. Você não é obrigado, mas é que fica mais barato para você. Exatamente. Eu lembro a grande questão... discutível, mas e aí o que eles fazem hoje é isso. Não que você é obrigado a ter... mas é que fica mais barato, não ser... A primeira grande questão que eu vi a esse respeito, que assim movimentou televisão, tudo foi o McLanche Feliz. E eu estava bem na época que meu filho era pequenininho, e você era obrigado a comprar um McLanche Feliz para ver o brinquedo. E o meu filho queria o brinquedo, ele queria, na verdade, um sanduíche maior, não queria o que vinha lá dentro desse tamanhinho, mas ele queria o brinquedo. Aí você comprava o brinquedo e mais um sanduíche. Aí eu lembro que deu uma polêmica, não sei nem como é que terminou, porque meu filho cresceu e acabou. Mas o que eu quero dizer é que não vale tudo. A gente precisa... a tecnologia, as empresas de tecnologia não podem fazer o que elas querem. Sim. Então tem que impor limites. E aí essa questão da rolagem infinita é uma questão importante. Tem uma outra questão que acontece muito no Brasil e que é preocupante também, concentração. Porque a maioria da população brasileira tem acesso à internet limitada, né? Porque eles não têm planos de dados. E o que acontece nas operadoras hoje? Pelo menos o que a gente vê nas propagandas, né? Você acabou o seu pacote de dados, você continua com acesso a Facebook e Instagram. O meu pacote me dá acesso, assim, o meu pacote até ele é bom, eu não chego a gastar ele, mas ele me dá acesso gratuito a Facebook, Instagram e WhatsApp. E o que acontece? Com 90% da população... Fica usando isso. Só isso. Não, mas olha... olha... o que é isso? Concentração. E a população... E aí o que é isso? Manipulação. Porque ela só tem acesso a informações a partir destas plataformas. Você condiciona ele a acessar essas plataformas. Sim, essas plataformas. Esse é um outro problema. Se aparecer uma plataforma nova, você não vai usar porque está gastando teus dados. Esse é um outro problema que precisa ser enfrentado, porque isso pode ser... Isso é interessante. Eu nunca tinha pensado manipulação em massa. Porque é uma concentração... Porque é só o que circula naquilo ali. Assim, WhatsApp, Facebook e Instagram são da mesma empresa, inclusive. Pois é. Então,
Gente, eu não estou demonizando aqui Big Techs, não, rede social, não, pelo amor de não, Deus. não, a gente está comentando sobre. Mas são questões provocativas que a gente precisa pensar sobre elas. Porque é que sempre existiu, né? A manipulação. Sempre existiu. Desde a imprensa lá de Gutenberg até, assim, é que mudou só a tecnologia. É que agora ficou muito mais agressiva. Sim, a sofisticação. Agressiva. E não se reflete muito, porque, por exemplo, esse exemplo que eu estou citando, não se reflete muito sobre ele, está acontecendo. Porque, assim, de novo, a gente tem que olhar para a realidade, pelo menos do Brasil. Como que é o acesso das pessoas à informação, à internet. Ele é dessa maneira. E o que está acontecendo? E aí, não só concentração no que se refere à informação, educação, etc., mas comercial também. Porque essas empresas, elas captam dados. Sim. Com certeza. Se for pensar no fundo, assim, for pensar direitinho, elas deveriam pagar para a gente usar. Se você for pensar, porque elas estão... Eu sou produto deles. Então, para eles poderem me usar como um produto, eles deveriam me pagar. Se for pensar assim... É que eles não estão cobrando para você usar o serviço deles. Então... Né? Não, mas aí eles falam, não cobro para você usar. Eles estão cobrando. E por isso que tem os seus dados, né? Inclusive o ChatGPT, ele tem a versão gratuita e tem a paga. E que muda bastante. Inclusive o repertório da paga. A gratuita, acho que é até 2020, 2019. 2021, acho que é. Agora. E que ele atende acesso a outra histórico, tudo, né? E a outra... A paga é tudo. Pega tudo. Vem cá, mudando um pouquinho de assunto. Eu estava vendo você conversar com o Duca Reis, que é da nossa técnica, e ele falou que você ganhou um prêmio. Explica pra gente esse prêmio, o que é que você ganhou. Não é bem um prêmio. Eu queria ganhar prêmio, viu? Porque... você queria ganhar alguma coisa física. Entendi. Se for Mega Sena, melhor aí. Não, Mega Sena deixa eu ganhar. Não. Tá complicado. Não, pode dividir, não precisa vamos ganhar juntos, né? Mas tem que estar bem acumulado para dividir. Não divido coisa pequena, não. Não, qualquer $1 milhão tá ótimo. Sim, com certeza. Já bom começo. Não, um ranking, né, da advocacia, porque assim, a advocacia, na verdade, já tem vários rankings. Mas esse ranking onde eu estou ranqueado é um ranking de um editorial que faz uma avaliação nacional a partir de entrevistas e pesquisas com pessoas e empresas, e essas pessoas e empresas indicam os profissionais que elas admiram. Então, eu estou incluído dentro desses profissionais que são admirados entendi. no direito. Então, felizmente eu fiquei surpreso, porque eu não sabia. Eu recebo o e-mail lá, o senhor falou nessa que eu falei, será que lá vem spam, pegadinha. Será que é golpe, malware, algumas coisas Bom, e aí eu fui consultar, o editorial, uma revista séria, que tem um portal, e eu estou ranqueado entre as 5 categorias de advogados admirados no Brasil. Fico muito feliz, agradeço aos clientes, amigos, amigas que votaram e que lembraram do meu nome. E o escritório também está ranqueado dentre os escritórios mais admirados, porque o meu escritório, ele tem mais de 60 anos, o escritório. Então, é um escritório tradicional, não é? Que a gente já tem um histórico longo e de compromisso. E você pode falar o nome do escritório? Sim, é MZBL, Marzagão e Balaró Advogados. Ele até 2018, ele tinha uma outra razão social, que é o nome do antigo fundador, Aprobato Machado, que foi presidente da OAB Nacional, da OAB São Paulo. E aí houve uma modificação só da razão social em razão do falecimento dele. E aí, hoje, nós estamos com essa razão social, mas é um escritório que foi fundado em 1956. Bem antigo, né? E aí, o direito, ele é regulamentado desde quando aqui no Brasil? A OAB vai fazer um século. Um século? Olha, bem mais velho que a veterinária. A veterinária é de 68. A OAB é da década de 30. Olha. Vai fazer um século. E tem uma história, a OAB tem uma história de atuação, né, no Estado, de proximidade, tendo na Constituição uma função
auxiliar da justiça, o advogado tem um ônus, não, um ônus de contribuir. Então, nós somos fortemente regulados. Mas tem que ser, né? É uma instituição bem forte, Sim, né? A OAB, tem que ser muito bem é uma regulado. instituição bem forte, que age aí em defesa dos direitos e garantias fundamentais de todo cidadão e cidadã. E eu sou muito a favor do exame que é feito. Sim. Assim como eu já teve na medicina veterinária e foi derrubado por um processo judicial, pelo que eu sei, foi derrubado, mas eu sou muito a favor, porque senão qualquer um se forma numa, sei lá, uma faculdade de fundo de quintal aí, que apareça, e depois vai advogar e vai prejudicar vidas. Vai prejudicar. Se não souber o que está fazendo, vai prejudicar. Porque o trabalho de vocês é muito importante. Eu espero nunca precisar, não ser para contratos. Tá? Mas é um trabalho que, se precisar, a gente tem que sair correndo. Já precisei. Eu já processei e já fui processado. Né? Eu ganhei tudo. Mas eu já precisei. 2 vezes que aconteceu, né? Então, assim, é super importante. É uma cultura que precisa mudar. Uhum. Porque, normalmente, a pessoa procura advogado quando já está comprometido. Nós temos pouca cultura preventiva. Uhum. A gente tem aqui no IBRA, a gente tem a preventiva. E aí a população, as pessoas em geral não têm, porque ninguém quer gastar com advogado. Porque acho que não é necessário. E aí todo mundo quer usar o advogado na faixa, né? Alguém da família, algum amigo, sempre vai perguntar alguma coisa. Você acha que é diferente na minha profissão? Você acha que é diferente? É que advogado é pior. É pior? Pior. Louco. E aí, assim, atuação profissional, né? De cada advogado e advogada, né? É o sustento dele, né? Sim. E como de qualquer outro profissional, eu tenho um parente médico, eu não vou lá ficar consultando, querendo de graça, porque é a atividade profissional dele. Sim. Então, a gente tem que ter essa perspectiva e a gente tem que ter essa noção de que a gente precisa de um aparato profissional. Tem aquele ditado, né? De médico e de louco todo mundo tem um pouco. De advogado também. A pessoa acha que pode resolver, mas ela pode piorar. Então tem que ter, assim, porque se vai do preventivo, ela pode evitar um problema muito maior e pode evitar gastar muito mais. Sim. Porque quando chega no processo, o custo é muito maior. Então, é inegável. Tanto o custo com o próprio profissional, quanto o custo com o judiciário. Porque você paga custas e despesas no Poder Judiciário. E se não perder, digamos, tem que pagar para outra parte. Porque fora o tempo que você perde, que tempo realmente é dinheiro. Né? Sim. Você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro. Então, você perde duplamente aí. Às vezes, triplamente, se você perder o processo. Né? Então, e é uma relação de confiança, né? Assim como com o médico, né? Sim. É uma relação de confiança que se estabelece com aquele profissional. Até porque ele tem acesso a questões muito íntimas das pessoas. E questões sensíveis. Que comprometem a vida das pessoas, que angustiam. Tem uma área mais do que a outra. Por exemplo, você fala de direito de família, e tem questões muito sensíveis, muito de fragilidade. Nós temos uma boa equipe de área de família. Então, isso envolve bastante confiança do profissional. E aí tem um aspecto do bom profissional, né? Da atuação e todos esses desafios de hoje, né, de inteligência artificial, porque a pessoa hoje vai achar também que pode perguntar lá para o chat ou para qualquer outra inteligência e ter a sua solução, não só na área do direito, né, então da própria medicina, vai lá fazer uma consulta para o chat, não, a gente tem que ter essa consciência de que o profissional ele estudou anos da vida dele para oferecer esse aparato. Então a gente precisa de mudar a cultura. A cultura é importante. Deixa eu te fazer 3 perguntas. Aí responde o que vier na sua cabeça. Tá? O passado. O passado? Peguei de jeito. O passado não existe. Não existe? Ele pensa que nem eu. O presente. O presente está acontecendo. Ele vira passado. E fica a memória só, né? Na verdade, quando eu te perguntei sobre o presente, já virou passado. Né? Verdade.
E o futuro? Futuro é uma ficção. Olha, bacana, Caramba. hein? Bacana. Acho que é uma das melhores respostas que a gente já teve mesmo, aqui, viu? Foi mesmo. Muito bom. E o pessoal, para o pessoal te encontrar, porque eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar, pô, gostei dele, do doutor Rafael. Eu preciso conversar com ele para fazer prevenção, tá? Como que o pessoal te encontra? Olha, tomara que gostem mesmo. No site do escritório tem um site, www.mzbl.adv.br. Tá no Instagram, tem o perfil do escritório, só colocar lá MZBL. Tem, inclusive, a gente tem informativos sobre vários assuntos, as pessoas podem acompanhar lá para título de curiosidade, eventualmente até pode servir de conhecimento, né, para as pessoas adquirirem. Também tem no LinkedIn, tanto o escritório como você colocar lá meu nome, e também tem no LinkedIn, no Instagram, tem todos os contatos, né? Sim. Do escritório, nas redes sociais tem todos os contatos, e também tem nas minhas redes, se colocar lá o meu nome vai achar também. Legal. E se procurar lá na Amazon ou qualquer outra, vai ter os livros. Os livros, a gente não falou dos livros. Você falou agora, que livros que você tem escrito? Os mais recentes são a segunda edição sobre improbidade e corrupção da pessoa jurídica, que é o Trato da Lei Anticorrupção, 12846 de 2013, que completou 10 anos agora. Foi agora em agosto, 1º de agosto, completou 10 anos. E a da Lei Anti-Improbidade, que foi reformada no final do ano passado. E aí eu trato sobre o aspecto da pessoa jurídica, sobre essas duas leis, que é a segunda edição, que foi fruto da minha dissertação de mestrado, e o outro, que é os dois mais recentes, que é da contratos de gestão na área da saúde, que foi minha pesquisa de doutorado na USP. Então eu fiz uma pesquisa empírica importante a respeito desse universo, né, desse recorte, que é contrato de gestão com organizações sociais na área da saúde. E aí eu estudei a experiência do Estado, do município de São Paulo, que tem um repertório importante a respeito desse contrato, né, de gestão, que por exemplo, são as organizações que administram hospitais, UPAs, UBS, esses equipamentos públicos. É uma solução, uma tecnologia, digamos, do direito, que o poder público usa para conseguir ofertar esse serviço público de saúde de uma maneira mais eficiente, né, esse é o objetivo, porque pela administração direta há muitas dificuldades de execução dessa atividade, porque a saúde é um serviço muito complexo, é um serviço caro, e é um serviço que precisa de agilidade. Sim. Que não dá para ficar esperando. Eu preciso comprar um medicamento importado. Principalmente depois da pandemia, que houve bastante uma alteração grande com relação a insumos. Não teve? De tecnologia tem uma discussão importante a respeito da saúde. A telemedicina, ela andou mais rápido, digamos, nesse período. Então, ela já está mais implantada, já está mais regulada, inclusive, a telemedicina. Mas tem outras questões com relação à tecnologia na saúde que ainda estão caminhando, né? Mas a pandemia alterou muita coisa, inclusive com relação a insumos. Então, e o poder público ele tem algumas dificuldades, né, para atuação, seja para compra, seja para contratação, seja para servidor público, com relação a salários. Então, ele usa esse modelo que é de contratação de organizações sociais, que são fundações ou associações qualificadas no âmbito do Estado, do município, da própria União. E a partir dessa qualificação, o poder público seleciona a organização social dentro de um processo público, de qual que vai administrar aquela unidade que eles designou para esse tipo de contratação. É um modelo recente, que podemos dizer recente, né? Que é da década de 90, que veio com a reforma do Estado, da década de 90, lá do Bresser, do governo Fernando Henrique, e aí houve a primeira legislação aprovada, que foi em 97, que é da União, e aí depois estados e municípios começaram a legislar a respeito disso, a legislação do Estado de São Paulo de 98, e que regulam esse tipo de relacionamento entre essas organizações
e o Poder Público. E aí o meu recorte desse livro é sobre a área da saúde. Sim. Porque aí tem outros legal. objetos possíveis, né? Depende da legislação, né? Mas a ciência e tecnologia, cultura e outros, assistência social, podem também celebrar esse tipo de contrato. Mas o meu foco foi da área da saúde. É claro que algumas questões se comunicam com as outras áreas, questões de direito, né? Mas o meu estudo empírico foi desses contratos que tem uma particularidade, né? Porque envolvem esse tipo de serviço que é um pouco diverso do que o seu tratado cultura, por exemplo, tá administrando o Teatro Municipal. É um pouquinho diferente porque tem condições diferentes e objetivos, mas aí o outro livro a respeito disso, esse livro, o lançamento foi no ano passado, em novembro do ano passado. Então, esses são mais recentes. Tem também da LGPD, vai sair agora um volume que eu coordenei da LGPD, né? Sobre o direito sancionador na LGPD. E aí outros trabalhos também. E esses livros todos encontram onde? Na Amazon? Sim. Colocou teu nome lá, achou os livros. Ou no site da editora, das editoras. Qual que é a editora? Lumen Iuris. Tá. Aí também fica fácil de encontrar. Bom, queria agradecer muito. A gente, passou muito rápido, porque a gente está aqui há 1h30. Eu falei 1 horinha e tal, a gente já está aqui há 1h30. E dava para falar muito mais também, né? Dava para... É que, assim, a gente teve que parar um pouquinho o assunto da inteligência artificial, senão a gente ia ficar mais uns 3 dias. Fácil. Né? Isso aí. E queria agradecer muito a tua presença, foi muito bacana mesmo. E falar para o pessoal, olha, não é porque eu não falei para dar o peteleco lá no positivo que vocês não vão fazer isso, né? Então não esqueçam do like, o like é muito importante, se inscrever no canal, colocar todas as notificações, né, depois de ativar o sininho, porque isso é muito importante. E também tem o cortes do Ibratalks, que alguns cortes desse nosso bate-papo vai aparecer lá. Então, mais uma vez, agradecer o Dr. Rafael por estar aqui com a gente. Muito bacana. Obrigado. Um prazerzaço. E o Misael também por ter ficado aqui no bate-papo. E a gente vai se ver numa próxima vez. Eu que agradeço. Obrigado pelo tempo de vocês e a companhia aqui. Imagina, obrigadão. A gente foi.